Olá, meu nome é Alexandre, sou babalorixá de Umbanda, trabalho espiritualmente em Piabetá, Rio de Janeiro. Às vezes eu também continuo frequentando, né, e ajudando quando eu posso na minha mãe de santo que fica na Piedade. E esse é um Umbanda simples, né, e a proposta é mostrar como a Umbanda funcionou para mim, né? Funcionou para mim e funciona até hoje, né? Desde o meu ingresso nela, graças a Deus, há 15 anos atrás, né? Vou contar a minha história aqui para vocês e eu espero que a minha história ou um pouco da minha experiência possa te ajudar, caso seja você hoje procurando esse caminho, sabendo, querendo saber, entender mais, se vai ser bom para você, se não vai. E assim nós vamos batendo esse papo, né? Tentando te ajudar, tá bom? Lembrando só que a minha verdade não é uma verdade absoluta, né? Eu vou contar sobre experiências que eu tive e venho tendo, né? E para mim funcionou, né? Não quer dizer que quem já frequenta trabalha diferente ou funciona diferente, que está errado. Não, cada um com seu cada um, né? Eu vou contar aqui o que funciona comigo e respeito e aprendo também muito com outros irmãos de Umbanda. Tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, assim você vai acompanhar todos os outros vídeos, né? Que espero que possa te ajudar, tá bom? Você pode se inscrever, compartilhar, fique à vontade também para compartilhar, curtir e dar o seu joinha aí, tá bom? Então o tema hoje é sobre mediunidade, né? Se você acha que tem mediunidade, se você já foi orientado sobre sua mediunidade e você não sabe o que fazer, né? E eu vou contar então um pouco como foi a minha entrada na Umbanda. Eu acho que ajuda, né? E talvez alguém possa se identificar com alguma coisa. Eu conheço a Umbanda desde criança, né? A minha avó, eu me lembro dela trabalhando ainda num, num terreirinho que ela tinha no fundo do quintal, só que naquela época, né, era uma coisa assim muito restrita e não era uma coisa aberta, era só para a família ali, para cuidar da espiritualidade de cada um. E eu tenho uma tia também que na época ela de vez em quando também incorporava, ajudava algumas pessoas, né? E a minha mãe também, em alguns momentos ela chegou a incorporar, só que no caso dela ela não gosta muito. Ela sempre a coisa foi meio que para ela se sentiu obrigada, né? Então ela não quis também continuar, né? E eu sempre gostei muito da Umbanda, sempre gostei muito de conversar com as entidades, só que por essa minha experiência da minha família ser tudo em casa, eu tive dificuldades em procurar terreiro quando eu vi que eu realmente precisei, né? Chegou uma época na minha vida sempre foi muito problemática até o momento em que eu ingressei na Umbanda, né? É, Problemas emocionais, problemas financeiros, problemas sentimentais, familiar, tudo acontecia comigo, né? Não quer dizer que você entre para um bando e não tenha problema, não é isso. Mas quando você tem mediunidade e precisa ter o seu caminho, né, dentro da religião, a coisa complica muito e comigo foi assim, né? Então aconteceu que chegou uma época na minha vida, eu estava morando com um amigo, né? E esse meu amigo, a gente dividiu uma kitnet, sendo que ele pagava mais a despesa do que eu, porque eu estava tão ferrado que eu não conseguia nem ajudar nas despesas. A gente fez uma contabilidade lá e, claro, né, assim que eu pude, eu ajustei minhas contas com ele. Mas o interessante é que eu morava com esse meu amigo e era uma kitnet e a gente 2 anos morando junto. Um dia ele sentado tomando café falou que era de Umbanda, que era Ogã, e eu fiquei assustado porque ele nunca tinha falado sobre isso comigo. E eu sempre tinha dúvida, sempre sabia que eu tinha alguma mediunidade, mas ninguém me confirmava, ninguém falava nada, ninguém me dava uma instrução. E aí eu falei com ele, olha, esse terreiro que você frequenta é bom? Lá faz sacrifício animal? Não tenho nada contra os terreiros que façam não, tá? Isso aí é de cada um que, que trabalha da forma que ache melhor, né? Mas eu naquela época já não gostava disso. E ele falou, não faz. Eu falei, faz mal para alguém lá? Faz magia negra para alguém?
Ele falou, não, não faz, então eu quero ir lá conhecer, porque eu sei que eu preciso. E você nunca me chamou, ainda brinquei com ele, né? Nunca falou isso comigo. Por isso que eu acho que quem é um bandista, o ideal é que fale principalmente para quem você olha assim, sabe? E perceba que a pessoa precisa de uma ajuda, né? A Umbanda não está aí para ser segredo. Eu compreendo situações que as pessoas às vezes trabalham, ficam com vergonha ou por algum motivo de falar, mas para aquela pessoa que você acha e sente que precisa, é importante. Você vai estar ajudando uma pessoa. E assim ele falou comigo, me respondeu as coisas que eu precisava. Eu falei, então tá, então vamos lá. Eu quero saber como é que é isso lá. E fui lá cheio de medo, né? Apavorado, porque eu sempre ouvia minha mãe falar que se você pisa num terreiro ruim, você tá ruim, você fica pior, esse tipo de coisa. Não sei se isso foi seu caso, mas eu fiquei traumatizado, mas eu fui porque eu precisava muito, né? Eu passava muita dificuldade. E foi então que eu consegui frequentar lá. Comecei a frequentar e nisso as coisas demoraram um pouco para acontecer para mim, tá? Tem gente que acha que porque entrou no terreiro de Umbanda vai tudo ficar mil maravilha de um dia para o outro, e não é assim, né? Você tem que aprender aí com os pretos velhos, né, a ter paciência, né? Cada um tem seu caminho, cada um tem seu momento das coisas se resolverem. E eu tinha muitos problemas para resolver, né? Mas eu tinha uma coisa boa. Eu tinha fé, apesar de ter medo, sempre tive fé. E eu sabia que ali eu ia me achar, ia me ajudar aquele lugar. E aí foi quando eu comecei a conversar com uma entidade. A entidade só falava coisa que não tinha nada a ver com mediunidade, né? E falava que meu problema era que tinham feito magia para mim. Essas coisas que a gente ouve, infelizmente, né? Acontece também de algumas pessoas ainda usarem essa prática, né, para prejudicar os outros. Mas não era isso que eu queria saber. Eu queria saber da minha mediunidade, mas eu tinha tanto medo que eu não perguntava, né? Eu ficava quieto e toda vez que eu ia lá, a entidade só falava sobre isso. E lá era um terreiro, ainda, funciona até hoje, que toda semana trabalhava. Então toda semana eu estava lá, algumas vezes sem dinheiro de passagem, né? Cheguei a andar do centro da cidade, que era em Laranjeiras, até lá para conseguir ter uma resposta e nada. E o que aconteceu? Teve um dia que essa entidade, o médium, faltou e o meu amigo falou, então você vai lá com o caboclo roxo, porque a médium é amiga da minha mãe. E eu com medo de causar algum problema espiritual, né, com o caboclo, entre eles lá, né, com a espiritualidade. E aí, não, mas não vou causar nenhum problema. Eu falei, não, pode ir. E aí eu fui, cheguei na frente do caboclo, ele falou assim, você quer uma resposta que ninguém te dá. E você precisa dessa resposta. Eu me assustei, porque eu não abri minha boca, ele foi logo falando isso. E eu falei assim, né? Aquilo que as pessoas também, quando tem medo, falam, né? Eu não, o que o senhor está falando, né? Ele, olha, eu só posso te responder isso se você ficar aqui comigo. Né? Ele falou, eu tô consultando com uma outra entidade, só que não veio hoje. Ele falou, não, só posso falar te ajudar porque é um tratamento que você tem que fazer e tem que ser só comigo. Ou você escolhe outra entidade. Você pensa. E você volta semana que vem. Aí eu fui para casa, me arrependido, porque eu não falei que eu ia ficar ali com ele. Na semana seguinte, fiquei uma semana digerindo aquilo na minha cabeça. Na semana seguinte, cheguei lá e falei assim, olha, você tinha razão, eu tenho uma dúvida assim, né? E eu queria que você me respondesse. Ele falou assim, você quer saber se você tem mediunidade, não é isso? Eu falei assim, Ele, você tem. Aí eu perguntei, eu preciso botar roupa branca? Ele falou assim, precisa, né? Aí eu falei, eu fiz uma pergunta boba, muitas pessoas têm essas besteiras, né? Eu vou receber pombagira? Aí é uma coisa que hoje pra mim, claro, não tem o menor problema, né? Mas na época eu tenho a minha pombagira, eu recebo ela uma vez no ano mais ou menos, e com o maior carinho, o maior prazer, me ajuda muito. Mas na época, né, eu fiquei com medo e ele falou, olha, você de vez em quando você vai receber, mas isso não vai ser problema, não vai ser agora, não se preocupa com isso, se preocupa em se harmonizar e melhorar e tal. Eu falei, então tá, então eu quero entrar pro terreiro, como é que eu falo? Eu não tive dúvida, sabe, quando ele falou, porque eu já sabia que eu queria e eu já tinha referência também, é importante dizer isso, de um amigo que falou que o terreiro era bom, ele já frequentava lá, me respondeu as dúvidas que
que eu tinha sobre o que eu preciso para estar dentro de um terreiro, né? O terreiro tem que pelo menos ser aquilo. O resto, eu não quis saber de nada. Ele falou, não, você tem os procedimentos, calma, não sei o que, você vai esperar um pouquinho, vem vindo, e aí você vai uma hora vai conseguir entrar. E aí eu fiquei bastante tempo indo lá, indo, mas a partir dali já me ajudou aquela resposta, né? Eu só comecei a ter realmente um tipo de melhora na minha vida depois de uns 5 meses, para você ver, né, que às vezes a coisa não é tão rápida, né? Mas aconteceu realmente o que o caboclo falou. Ele falou para mim que eu perguntei, uma última pergunta que eu fiz, eu queria só perguntar uma coisa assim, a vida que eu levo hoje, cara, é uma vida muito difícil, né? Vai melhorar? Porque eu não tenho mais a quem recorrer. E aí ele me vira e fala assim, olha, problema você vai continuar tendo, né? Ninguém está aqui para ser feliz o tempo todo. E vocês mesmos arrumam muitos problemas. Só que, do jeito que você está hoje, você nunca mais vai voltar. E realmente, né? Eu nunca esqueço dessas palavras. Lá se vão 15 anos. E estou aí, graças a Deus. Espero ter ajudado, né? A você com a minha história em alguns momentos, né? Se você se identificou com alguma parte dela, já é grande coisa para mim. E como eu falei, se inscreva no canal, né, para continuar acompanhando aí a saga espiritual do Alexandre. Tá bom? E vamos trilhando junto aí que Umbanda é fé, Umbanda é luz, é tudo de bom, né? Você só precisa resolver realmente algumas coisas na sua cabeça. Tá bom? Axé.